Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos, nesta ocasião, para mais uma aula de panorama do Antigo Testamento. Eu gostaria de poder, então, dar continuidade com vocês, caminhando. Nós vimos na semana passada, na aula passada, a introdução acerca desse tema, dessa disciplina, e hoje eu quero dar continuidade, tá, a este assunto. Especialmente, eu quero focar hoje acerca da revelação de Deus. Estamos tratando do Antigo Testamento, e nós vamos, então, estudar um pouquinho hoje sobre a revelação de Deus, especialmente sobre a inspiração e inerrância das Escrituras. Esse é o nosso assunto. Para isso, eu quero convidá-los para que abram comigo o texto bíblico, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É conhecido, um texto que é conhecido de todos nós, mas mesmo sendo conhecido, e alguns estudiosos e pastores já dizem acertadamente que por nos tornarmos familiar, quando nós tornamos um texto familiar, nós terminamos esquecendo a grandeza dele. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. A hermenêutica nos ensina que, quando nós vemos situações como essa, a gente precisa olhar para os versos anteriores. E a pergunta que precisamos responder é: o que Timóteo aprendeu? Bom, se nós olharmos, então, o verso 10 a 13, ele vai dizer: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas cadeias, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Icônio. Paulo está falando que Timóteo era um discípulo de Paulo e que Timóteo estava seguindo o exemplo do apóstolo Paulo e que Timóteo havia sido ensinado, lá em 1 Timóteo vai falar isso, que ele havia sido ensinado pela Eunice, a sua avó e a sua mãe Eunice Lloyd. Ele então, desde a infância, ele foi ensinado, ele foi instruído acerca da palavra de Deus. E ele deveria, então, permanecer no ensino. Então, é isso que o texto bíblico está relatando. É importante nós pensarmos sobre a revelação de Deus, inerrância, inspiração e inerrância, porque nós vivemos um período, cada dia mais, né, onde as igrejas estão se afastando da verdade. E uma das coisas que tem sido atacada é justamente a inspiração e inerrância das Escrituras. Há pessoas que não creem mais que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia foi inspirada. Há pessoas que defendem a não inspiração. Essas pessoas normalmente nós chamamos de liberais, aqueles que não acreditam que toda a Bíblia foi inspirada por Deus, que cada vírgula é, inspirada, foi Deus que colocou. Por conta disso, nós vemos diversos setores do cristianismo hoje banalizando a palavra de Deus, banalizando o testemunho cristão, porque eles não acreditam nisso. Eles acham que a Bíblia é um livro histórico apenas, ou partes da palavra de Deus são inspirados. Mas não. Toda a Escritura, Paulo diz, toda a Escritura, ou seja, Antigo e Novo Testamento, é inspirado por Deus e útil. Mas vamos definir, então, a questão da inspiração. O termo inspiração é usado para
denotar a operação, e é isso que eu quero que vocês gravem bem acerca disso. A inspiração é para descrever a operação de Deus na formação das Escrituras. Com isso, eu estou dizendo que ah, temos aqui expressado o pensamento da origem e qualidades divinas da Bíblia, sendo usado, então, para indicar a influência sobrenatural. Deus, então, agiu sobrenaturalmente, capacitando, agindo nas mentes humanas, especialmente dos escritores da Bíblia, para que eles pudessem, então, recebendo a revelação de Deus, eles pudessem, então, a partir dessa revelação, eles pudessem escrever aquilo que Deus, de fato, queria que fosse escrito. Então, o termo inspiração é isso, é para descrever a operação de Deus na formação da sua palavra, das escrituras, a Bíblia, o livro sagrado. E Deus, então, age de forma sobrenatural na vida desses instrumentos dele para que as escrituras fossem escritas, tá? Então, isso é inspiração. E aí, há uma observação que eu preciso fazer aqui. Muitas vezes nós erramos, e aí cabe-nos, a partir de aprendermos o que significa, cabe-nos corrigir o nosso erro. É comum a igreja hoje, o crente, quando eles vai orar, ele pedir para que Deus inspire o pastor, inspire aquela pessoa que vai falar. Deus ele não inspira mais no sentido canônico, no sentido de revelação. Deus ele ilumina. Os apóstolos, os profetas, eles foram inspirados, ou seja, eles foram tomados pelo próprio Deus e, sob influência do Espírito Santo, eles colocaram o que Deus queria que fosse colocado na Bíblia, ou seja, no livro sagrado. O que nós devemos orar hoje não é pedindo inspiração no momento da exposição da Bíblia, mas sim a iluminação do Espírito, para que as mentes compreendam o que foi inspirado no passado. Então, essa é a forma que nós devemos orar em relação à palavra de Deus, tá? Então, dito isso, o que que a inspiração não é? Primeiro, inspiração não é um ditado mecânico. Deus fez mais que ditar, ele trabalhou nos autores que escolheu. Então, inspiração não é um ditado mecânico de que foi uma coisa muito mecânica que aconteceu. Não. Deus trabalhou internamente nesses autores. Embora a inspiração não é, alterasse, tem obliterasse aqui, mas alterasse as personalidades dos autores humanos, isso não significa que eles tenham distorcido o conteúdo que receberam. Deus ele não anula a personalidade dos autores bíblicos, mas o fato de Deus não anular a personalidade não significa que eles, portanto, distorceram o conteúdo, distorceram a palavra de Deus. Eles, nas suas personalidades, Deus usou a personalidade e fez com que eles, portanto, pudessem registrar tão somente aquilo que Deus queria que eles soubessem, que nós soubéssemos. Então, inspiração não é um ditado mecânico, a inspiração não altera a personalidade dos autores humanos. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é a inspiração não é aplicada à transmissão do texto em suas cópias e traduções, mas somente à escrita dos primeiros originais. E aí a importância hoje, se tratando especialmente de Igreja Presbiteriana do Brasil, e aí a importância dos nossos pastores estudarem hebraico e grego lá no seminário, porque estudando hebraico e grego, eles vão então direto na fonte. O que nós temos hoje, irmãos, em mãos, são traduções. E é importante que os irmãos entendam que as traduções, elas às vezes têm um erro de português na tradução, tem um erro de conjugação, pode acontecer de algumas traduções nossas terem erros de tradução.
Por isso, e aí eu sempre recomendo, nós temos pelo menos 3 Bíblias. E hoje, a atualizada é uma das melhores traduções, a NVI e agora a nova versão atualizada, corrigida, fiel, então, aliás, corrigida. Então, são versões que nós falamos, quando eu falo que mais se aproximam do originais, eu estou dizendo que são versões que mais se aproximam do texto hebraico e do texto grego. Então, a palavra autógrafos aqui é para se referir justamente à tradução, tá? A tradução original. Então, veja, a inspiração não é aplicada à transmissão do texto em suas cópias. Então, veja, nós temos diversas traduções. Deus inspirou os seus servos, e a partir do texto grego, do texto hebraico, Antigo Testamento, e grego, Novo Testamento, é que então os autores bíblicos registraram, e aí, no decorrer da história, foram se fazendo as traduções do grego para o latim, do latim para o alemão, do alemão traduz-se para o inglês, para o espanhol, até chegar na língua portuguesa. Quarto, não pode ser equiparado à inspiração de autores literários. Eu uso aqui a expressão profanos, porque a gente precisa diferenciar isso. Tem uma composição de uma música, o autor estava inspirado. Tudo bem, essa inspiração aí é para compor poesias, para compor poemas do nosso dia a dia, mas as poesias, os poemas, eles não são revelação de Deus, tá? Eles não são revelação de Deus. Então, nós não podemos comparar a inspiração de autores literários com inspiração divina. Tá? Nós não podemos confundir isso. A inspiração não está presa à qualidade do caráter literário, mas é uma revelação direta e exclusiva de Deus. Tá? Então, esses 4 aspectos aqui acerca da o que a revelação não é importante que nós tenhamos claramente isso na nossa mente, tá? Para que nós entendamos essas verdades. A revelação, portanto, de Deus, a necessidade da revelação divina. Então, nós vimos aqui acerca dessa revelação o termo inspiração, que significa inspirado à luz das Escrituras. Nós vimos que o que a inspiração não é, e agora nós vamos olhar sobre a necessidade da revelação divina. Por que foi necessário Deus revelar a sua vontade e deixá-la registrada? E aí a confissão de fé nos ajuda quando nos ensina o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da providência e da criação e da providência de tal modo manifeste a bondade, foi a reunião de um concílio na Catedral de Westminster, na cidade de Londres, que ficou conhecido, né, como Assembleia de Westminster. Essa Assembleia de Westminster, convocada pelo Parlamento inglês em julho de 1643. Nessa Assembleia, então, foi formulada uma base doutrinária, tá? Uma base doutrinária, e a partir dessa base doutrinária é que tem-se um formato do culto, do governo eclesiástico, como que deveríamos entender a relação da igreja com o Estado, e essa confissão foi a última das confissões formulada durante o período da Reforma Protestante. E aí a confissão de fé começa justamente falando isso acerca das Escrituras. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência tal modo manifeste a bondade de Deus, isso não seria suficiente para ter o conhecimento do Senhor. Quando se estuda a teontologia, a doutrina do ser de Deus, eu costumo ensinar lá o seguinte, dizendo o seguinte, que você olha para a criação, você olha para tudo aquilo que foi criado, e aí as pessoas dizem, há um ser todo-poderoso que criou tudo isso. Mas quem é esse ser? A revelação de Deus, a revelação divina vai dizer,
Quem criou tudo isso foi Deus. Quem é Deus? É o Deus único e verdadeiro. É o Deus único e verdadeiro. Então, veja, a Bíblia apresenta essa realidade. O Salmo 119 fala disso, que os homens são indesculpáveis, mas tudo isso não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária para a salvação. E aí a confissão vai dizer que por isso foi servido o Senhor em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar a sua vontade à igreja. E aí tem uns textos aqui que eu peço para os irmãos lerem, por gentileza, eu peço que vocês leiam esses textos. E como que então Deus revela a sua vontade à igreja? Ele revela por meio da sua palavra escrita. Hebreus capítulo 1, eu quero ler esse texto com vocês, vai dizer justamente isso, Hebreus capítulo 1, que também é um texto muito conhecido nosso, onde o autor bíblico vai dizer o seguinte, verso 1 e 2 do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, nós temos aqui mostrando Deus se manifestou de diversas formas no passado. Hoje ele fala por meio do seu filho, ou seja, ele fala por meio da palavra de Deus, a vontade, como conhecemos a Cristo, por meio dos evangelhos, por meio da palavra escrita de Deus. E aí a confissão continua. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servir fazer escrever toda. Isso torna, portanto, indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao povo. Deus revela sua vontade ao povo por meio da sua palavra. Os textos que estão aqui postos justamente para sustentar a nossa argumentação. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui no texto é justamente a grandiosidade, a necessidade. Por que foi necessário registrar a palavra de Deus? Qual a necessidade da revelação divina? Para que, portanto, houvesse uma preservação e propagação da verdade. E o modo mais seguro de preservar e propagar a verdade é escrevendo as Escrituras. Porque no Antigo Testamento, os irmãos sabem muito bem que antes de haver aquela parte de começar a ser escrito a Bíblia, as gerações elas tinham conhecimento por meio dos pais. Os pais falavam dos feitos do Senhor para os filhos e os filhos para o filho dos filhos. Então, com o tempo, essa revelação ela ia se perdendo, porque quando você chega em Juízes, vai dizer que levantou-se uma geração que não conhecia Deus. Porque a verdade que foi propagada num começo pelos patriarcas foi se perdendo no decorrer da história. Mas quando você tem a revelação escrita, isso não vai acontecer. Então, por isso, a necessidade da revelação divina. Desta forma, portanto, nós podemos, desse pequeno trecho da confissão de fé, nós podemos tirar muitos ensinos importantes sobre a palavra de Deus. E aí eu quero encerrar com estes ensinos. Primeiro ensino que a gente pode tirar: Deus fala por meio da natureza. Deus ele fala por meio da natureza. Os atributos de Deus estão impressos em sua obra criadora.
A mensagem, entretanto, da criação não é suficiente. Mesmo Deus falando por meio da natureza, a mensagem da criação não é suficiente. O registro que foi feito outrora em pedra, barro, couro, papel, visava a preservação. E um quarto ensino é que o registro da revelação divina visa efetivar a propagação da verdade. Quinto, o registro da revelação visa estabelecer e proteger a igreja contra a corrupção da carne. Essa é a finalidade por que as escrituras foram registradas. Sexto, o registro da revelação visa estabelecer e proteger a igreja contra a malícia de Satanás e do mundo. E sétimo, Deus fala pelo que está registrado em sua palavra. O que é, portanto, digno de confiança é a palavra de Deus escrita. Então, quando o pregador está expondo as escrituras, o ouvinte precisa olhar para a Bíblia, não fechar sua Bíblia, mas olhar para a Bíblia e dizer: está escrito? O que ele está falando está escrito? É assim que deve proceder aqueles que confiam na palavra de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar. Mas o que é a inspiração? Nós definimos, né, o termo inspiração, mas aí na próxima aula a gente vai ver o que é inspiração. O que é inspiração? O termo nós já vimos. Agora, o que a inspiração é? Tá? Qual é o efeito na vida do povo de Deus? Então, nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Deus abençoe a vida dos irmãos e que estejam tendo um bom proveito desse conteúdo da palavra de Deus.